Bom dia, juventude! Tudo bom com vocês? E aí, galerinha? Tá com saudade? Tem uma aulinha de física, né? Na manhãzinha. Jovens, tio espera de verdade que vocês estejam se cuidando, que estejam em quarentena, junto com as suas famílias, todo mundo quietinho dentro de casa. Mas o mundo não para de girar, não é mesmo, juventude? Então a gente precisa dar continuidade às nossas aulas. Então, ó, nesse primeiro momento, o tio vai postar um vídeo, né, explicando a matéria e dependendo da forma como vocês responderem, se vocês gostarem, a gente dá continuidade aqui. Então, já da onde nós vamos começar? Nós vamos começar da página 356. Então, nós terminamos o capítulo 3 nas últimas aulas e a gente dá início agora ao módulo 4, que é o módulo a respeito do pensamento científico. Jovens, primeira vez que a gente vê isso esse ano? De forma alguma. Então a gente já conversou um pouco sobre essa parte do pensamento científico. Então vamos revisar um pouquinho. Então a gente começou lá conversando a respeito de que a ciência é uma forma de compreender a natureza. Testa, quando a gente fez isso? A gente fez isso quando a gente conversou sobre as diferentes disciplinas que vocês têm na escola, por exemplo. Então, química é uma forma da gente compreender a natureza, compreender as reações, compreender os processos químicos. Biologia é uma forma da gente compreender a natureza. A física também é uma forma da gente compreender a natureza. Então, quando a gente conversou bem lá no comecinho a respeito dessa parte de crescimento de vocês, que antes vocês vinham tendo as disciplinas todas separadinhas ali, e agora isso vai começar a se juntar para vocês começarem a compreender cada vez mais e entender que é um pouco difícil separar as coisas. Então, a química e a biologia estão muito juntas, a biologia e a física também. Então, a nossa ideia aqui é entender que a ciência ela vai se aglomerando ali para a gente conseguir explicar cada vez melhor, né, as situações que a gente se depara no dia a dia. Nós também já vimos que o pensamento científico é inerente ao ser humano. Testa, quando a gente viu isso? A gente viu isso, por exemplo, naquela nossa aula de criação de ferramenta. Então, qual que é a diferença de um ser humano e de um João de Barro? O João de Barro ele não vai criar ferramenta para fazer a casa dele nem nada. Ele vai pegar o barro que está pronto ali na natureza e vai fazer o melhor possível que ele pode com aquilo, sem grandes alterações. Já nós, seres humanos, construímos de uma forma bem diferente. Então nós criamos ferramentas para isso, né? Então a gente tem desde um prumo para a gente ter certeza de que a parede está reta, até tipos de metais específicos, então aço inox, né, barras de ferro, para a gente conseguir fazer uma construção bastante sólida e que vai perdurar aí por muito tempo. Então, já conversamos um pouco sobre isso. Galerinha, mas em que momento nós conversamos sobre isso? Conversamos também sobre o método científico. Então, como que os cientistas, né, como que a gente consegue discernir o que é ali ciência do que não é? Então, para ter certeza se você está falando uma coisa embasada cientificamente ou não, você pode ver se você obedeceu todos aqueles passos do método científico, começando lá pela observação, passando pelas perguntas, né? Então fazer questionamentos a respeito da observação que foi levantada, levantar algumas hipóteses, né? Pô, por que que a lâmpada queimou? Será que queimou a lâmpada mesmo? Será que não foi interruptor? Será, por exemplo, que não foi a luz na rua que acabou? Aquelas coisas que a gente já conversou em sala de aula. Depois fazer experimentos. Ah, então eu não sei se foi a lâmpada ou não. Vai lá, troca a lâmpada. Testa, ó, troquei a lâmpada, continua não acendendo a luz. Bom, então não é exatamente o problema na luz, pode ser um outro problema. Fazer análise, né? Então depois que você encontrou o problema, você vai analisar se é ele mesmo que vai resolver aquilo e, por final, chegar ali na sua conclusão. Então, testa, ó, fiz todos os testes possíveis, fiz vários experimentos e eu cheguei na conclusão que o interruptor do meu quarto está queimado. Então você já chegou na conclusão, você fez todas as perguntas, fez todas as hipóteses, experimentos e análises, até você conseguir chegar na conclusão exata para responder aquele problema que você tinha no começo, lá na sua observação. Belezinha? Galera, método científico é a única forma de fazer ciência? Não, não é. A gente também faz ciência por meio do senso comum. O que seria o senso comum? Então, o senso comum, basicamente, ele é a maneira de pensar da maioria das pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, vou dar um exemplo do dia a dia de todo mundo. A sua mãe,
quando vai lá ferver o leite, ela sempre fala para você ficar de olho, porque a qualquer momento aquele leite pode começar a espumar e vazar ali do recipiente onde ela estava aquecendo ele. Então, a sua mãe não sabe por que aquilo acontece. Ela não estudou o ponto de ebulição do leite, ela não sabe as interações moleculares que acontecem entre a água e a gordura, ela não sabe nada disso. Ou, né, a maioria das pessoas não sabe. Mas o que a gente sabe? A gente sabe de tanto observar, toda vez que alguém ia lá e colocava o leite para esquentar, o leite para ferver, ele esparramava lá e sujava todo o fogão. Então, ninguém sabe explicar por quê, mas sabe que vai acontecer. Então, basicamente isso é o senso comum. Então, é baseado em conhecimentos empíricos, conhecimentos de caso ali. As pessoas foram fazendo, foram percebendo que isso acontecia, e aí elas evitam, né, deixar que aquele caso chegue na extremidade ali de, por exemplo, vazar o leite. Então, mais uma vez, a gente não sabe o porquê, mas a gente sabe que acontece. Tudo bem? Então, de novo, ele não se baseia no método científico, a gente não vai responder todas aquelas perguntas que a gente está acostumado a responder, mas ainda assim o senso comum ele é uma forma da gente passar o nosso conhecimento e da gente fazer ciência. É uma forma um pouco mais simples, mas ainda assim funcional. Não é tão funcional quanto o método científico, mas ainda assim é funcional. Tudo bem? Então, a gente vai começar a trabalhar um pouco mais agora os modelos científicos. E para a gente começar a trabalhar os modelos científicos, a gente vai começar aqui pelo modelo de gás. Jovens, o que a gente já conversou a respeito das diferenças de estados da matéria? Então, geralmente, né, no estado sólido, as moléculas não têm muita energia ali, então elas ficam agrupadas, né, sem muita movimentação. No estado líquido, a gente já dá um pouco de energia ali e as moléculas começam a se separar. E no estado gasoso, elas estão ali no limite da energia, estão bastante afastadas e com uma movimentação bastante alta. Eu vou usar um GIF aqui para mostrar mais ou menos isso. Então, olha a diferença do movimento das moléculas no estado líquido para as moléculas no estado gasoso. Tem uma diferença bastante grande aí. Então, se a gente tivesse o sólido aqui, nesse canto aqui, a gente ia perceber que as moléculas estão com um movimento bem pequenininho, praticamente paradas. No líquido, a gente foi dando energia para as moléculas e elas começaram ali a se separar e ter uma certa cinética ali, uma certa movimentação. E no gasoso, elas extrapolaram tudo isso aí e estão ali com o máximo de energia possível, se chocando ali, se movimentando. Tudo bem? Então a gente usou algumas moléculas de água para tentar demonstrar, então, isso aqui é como as moléculas estão lá no seu copo de água, e assim as moléculas estão quando sua mãe está fazendo arroz, cozinhando, e está lá as moléculas de água ebulindo. Tudo bem? E aí, galera, a gente vem para o nosso exercício dessa aula. Então a gente tem na atividade 1 ali, falando um pouquinho sobre o modelo de gás. Como que a apostila vai trabalhar isso com vocês? Então a apostila ela traz um exemplo ali, que é um cesto cheio com bolinhas de ping-pong e um secador de cabelo embaixo. Então até usei esse desenho aqui para mostrar mais ou menos o que a gente quer desse exemplo aqui, dessa atividade. Quanto maior for a energia do secador, mais movimento essas bolinhas vão ter, maior vai ser a cinética. Então o que eu gostaria muito de vocês, nesse primeiro momento, é que vocês respondessem essa atividade 1. Respondessem os exemplos A, que diz o que você vai observar, né, quando você ligar o secador ali. Considere que as bolinhas de ping-pong representam as moléculas de uma porção de gás dentro de um recipiente de vidro fechado e exposto a uma tênue luz solar, considerando ainda que o secador de cabelo representa o Sol. Então, gente, o que ele quer que vocês imaginam? As bolinhas de ping-pong estão ali, a gente vai ligar o secador está representando o Sol, então é o secador que vai dar energia, assim como o Sol dá energia para a gente, e ele quer que vocês expliquem ali o que vai acontecer com as bolinhas. Então, as bolinhas estavam paradas ali, mais ou menos similar ao modelo do sólido, né, sem muita energia, e quando a gente aplica o secador em cima das bolinhas, o que vai acontecer ali? Vai ter as bolinhas vão começar a absorver essa energia e vão começar a se locomover, né, ter uma energia cinética um pouco maior. Então é isso que o exercício quer de vocês no exemplo A. Já no B, ele quer saber de vocês o que vai estar acontecendo com o gás que
que está junto com as bolinhas naquele recipiente fechado. Então a gente sabe que as bolinhas vão ganhar energia, vão se locomover, mas e o ar que está ali em volta das bolinhas? Ele também vai absorver essa energia, ele também vai se locomover mais, a energia cinética também vai aumentar ali. Então é mais ou menos isso que a alternativa B quer de vocês. Gente, e aí partimos então, para a gente finalizar, para o exemplo C. O que o C fala para a gente? O C ele começa assim, ó. O que o secador de cabelos fornece para as bolinhas? Vamos lembrar do começo do exercício. O começo do exercício disse que o secador de cabelo, nesse exemplo aqui, ele seria o sol para as bolinhas. Então, o que o sol fornece para a gente? Energia. Logo, se o secador de cabelos ele é o sol nesse exemplo aqui, o que ele vai fornecer para as bolinhas? Vai fornecer energia também, né? O que aconteceria com elas, ou seja, com as bolinhas de ping-pong, se o secador de cabelo soprasse mais intensamente? Então vamos por assim, você foi lá, ligou o secador de cabelo na velocidade 1. O que vai acontecer se você começar ali a aumentar para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4, para o nível 5? Então, quanto mais você vai aumentando o nível de energia, o que a gente espera que aconteça com as bolinhas? Galerinha, para um primeiro momento, eu ainda não estipulei se o tempo de 15 minutos é bom ou se 20 minutos é melhor. Então, para começar, eu vou deixar essa aula desse tamanho que ficou aqui agora. E eu espero o feedback de vocês. Então me digam se vocês gostaram, se vocês querem que mude alguma coisa, né? Para a gente ir se adaptando aqui e fazer essas aulas serem o mais legal possível para vocês. Tudo bem? Tio tá meio travado aqui ainda, primeira vez gravando, mas eu espero de verdade ir ficando cada vez mais dinâmico isso aqui. Tudo bem? Galerinha, abração, se cuidem aí, fui!